Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O soldado da Polícia Militar, apontado como o segundo suspeito de atirar em Vinícius Gritzbach, prestou depoimento no Departamento de Homicídios em São Paulo. Ele foi preso na terça-feira no batalhão onde trabalhava em Barueri, na região metropolitana. O soldado Juan Silva Rodrigues falou por quase 1 hora. Ele é suspeito de ser um dos 2 atiradores que participaram da execução de Vinícius Gritzbach em novembro do ano passado. Juan afirmou que ele estava de férias e não lembra o que fez na data do crime, mas tem certeza que não esteve no Aeroporto Internacional de São Paulo. Depois de ser ouvido, ele foi levado ao presídio da Polícia Militar. 17 policiais militares estão presos. 14 faziam parte da escolta de Gritzbach. 3 são investigados diretamente pelo assassinato. O cabo Denis, que seria o primeiro atirador, o motorista do carro, o tenente Genauro e o segundo atirador, o soldado Juan. Todos negam participação no crime. A Corregedoria da Polícia Militar analisa o conteúdo dos celulares apreendidos. No aparelho de um dos seguranças de Gritzbach foi encontrado um grupo de mensagens chamado Só Rapazes Bonitos e Envolvidos. Entre os participantes havia um sargento do Exército e um soldado da Polícia Militar que trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça confirmou que ele fez parte da equipe. O soldado Abraão Pereira Santana foi preso na semana passada. A defesa diz que ele atuou apenas 1 mês na escolta de Gritzbach e afirma que, na ocasião, Abraão não sabia do envolvimento do empresário com o crime organizado. No celular dele, foram encontradas mensagens trocadas com outro policial, que também foi preso. Os 2 mencionavam a morte de um integrante do PCC. Nessa outra mensagem, um dos PMs compartilha uma reportagem que cita a expansão imobiliária da facção criminosa na zona leste da capital, área onde Gritzbach atuava como corretor de imóveis. Esse trecho do inquérito informa que os policiais tinham pleno conhecimento sobre a identidade do homem para quem trabalhavam. Veja agora outros destaques desta quinta-feira. Governo estuda medidas para conter a alta do preço dos alimentos. Contra aumento de casos, São Paulo cria comitê de emergência de combate à dengue. Donald Trump promete maior corte de impostos da história dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o dólar fecha em queda pelo 2º dia. Projeto do Corinthians leva crianças com doenças graves aos Jogos do Timão. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. A polícia descobriu um apartamento em São Paulo equipado com antenas e transmissores para se conectar aos celulares de quem passava pela região. A central de golpes disparava mensagens falsas e quem clicava no link tinha os dados usados pelos criminosos. O apartamento com vista para a Marginal Pinheiros funcionava como base para os criminosos. Com uma antena de telefonia celular na sacada, equipamento de rádio e um computador, eles aplicavam os golpes. A antena tem um alcance de mais de 2 quilômetros, então aqui a gama de pessoas que eles atingem por minuto passa das milhares com os links maliciosos. A antena interrompia os sinais de operadoras e assim celulares na região se conectavam ao sistema da quadrilha, que enviava milhares de mensagens para enganar as vítimas. No celular, automaticamente ele se conecta com a antena da operadora. O que o fraudador faz então? Ele usa uma técnica de desautenticação, como um dispositivo para bloquear o sinal daquela operadora naquele lugar, depois ele libera. Uma operadora de telefonia detectou problemas na região. Técnicos da Anatel usaram equipamentos para rastrear de onde vinha a interferência. A gente faz uma varredura com os equipamentos de última geração, utilizamos drones e assim conseguimos localizar as fontes de radiação. No apartamento, 2 suspeitos foram detidos e os equipamentos apreendidos.
Os criminosos haviam alugado o apartamento aqui no prédio havia 2 semanas. Usaram um aplicativo, onde proprietários oferecem imóveis para locação por períodos curtos, sem burocracia. Segundo a polícia, pretendiam ficar só mais alguns dias. A estratégia era mudar frequentemente de endereço para não chamar a atenção e para não serem descobertos pelos agentes da Anatel. No ano passado, a polícia descobriu um carro que funcionava como unidade móvel do crime. O veículo circulava pelas ruas, derrubava a conexão dos celulares e passava a atuar no lugar das antenas de telefonia. E esse sinal clandestino que capta o seu celular, ele não precisa saber que número que você é, e manda um SMS fraudulento para você, fazer uma ligação, clicar num link, etc. e tal. A polícia de São Paulo investiga a participação de outras pessoas no esquema descoberto hoje. Não clique nesses links que, principalmente quando a oferta, a promessa for muito vantajosa, é fraude, é golpe, porque depois que clicou, não tem mais volta. Foi enterrado hoje o corpo de José Caruso Escafura, o Piruinha, um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro. Ele tinha 95 anos e morreu em casa. A despedida foi realizada numa casa de eventos que já foi de José Caruso Escafura, o Piruinha. Para mim ele representou tudo, sempre foi uma pessoa muito bondosa, sempre foi uma pessoa que incentivou meus estudos, sempre me deu bons conselhos, então ele vai deixar muita saudade. O contraventor morreu ontem após passar mal em casa. Além de familiares, amigos e sambistas compareceram ao velório. Era uma pessoa que vai fazer falta para o mundo do samba no modo geral, para a música. Porque ele sempre colaborou e sempre ajudou muita gente, todo mundo. Quando eu vim aqui no Sambola, era do outro lado da rua. Uma vez não deixaram eu cantar. E ele foi e pediu para deixar eu cantar. Um dos mais antigos integrantes da antiga cúpula do Jogo do Bicho no Rio, Piruinha ingressou na contravenção ainda na década de 50 e montou um império. Em 1993, ele e mais 13 chefes do Jogo do Bicho chegaram a ser presos por formação de quadrilha. 5 anos depois, o grupo foi solto. Em 2022, Piruinha voltou a ser preso, acusado de ser o mandante do assassinato de um ex-sócio. Sofreu uma queda na cadeia e cumpriu prisão domiciliar. Já debilitado, participou do julgamento por videoconferência no ano passado. Ele e a filha Monalisa Escafura foram absolvidos. Até os últimos anos de vida, Piruinha foi ligado ao controle do Jogo do Bicho em parte do subúrbio carioca. Para especialistas, a morte dele pode provocar uma nova disputa pelos pontos de jogos, como já aconteceu depois da morte de outros contraventores, como Castor de Andrade. A disputa pelo império de Castor já dura 30 anos e deixou um rastro de mortes. O filho de Piruinha, apontado como o sucessor do pai, foi morto em 2017. Existe a possibilidade ali, se a transmissão da herança não estiver muito bem organizada e muito bem articulada, né, que isso possa gerar algum conflito interno na própria família. A polícia do Rio de Janeiro investiga um esquema que desviou dinheiro da Previdência de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O prejuízo pode chegar a 15 milhões de reais. Os agentes cumpriram mandados em endereços de suspeitos, incluindo 2 ex-diretoras do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Belford Roxo. Segundo a polícia, as fraudes aconteceram logo após as eleições de 2024. A maioria dos beneficiários com a verba desviada não tinha qualquer vínculo com o funcionalismo do município. Em nota, o ex-prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, disse que não foi citado nas investigações e que se compromete com a transparência na apuração dos fatos. Só podem receber pelo Instituto de Previdência pessoas ativos, inativos ou pensionistas. Essas pessoas, na verdade, não são. Daí, cumprimos, então, esse pedido de sequestro de 15 milhões de reais, bloqueando todas essas 600 contas, além de um mandado de busca e apreensão na casa dessas ex-diretoras. O homem que teve o crânio perfurado por uma estaca de madeira recebeu alta do hospital depois de passar por uma reconstrução craniana. O caso aconteceu na região metropolitana do Rio de Janeiro. O sorriso estampado no rosto é de quem já pode retornar ao trabalho depois de passar pelo maior susto da vida. Naquela hora ali eu poderia não voltar mais. Ali seria minha última vez. A
Há pouco mais de 6 meses, Vitor sofreu um grave acidente quando trabalhava em uma serralheria em Mangaratiba, região metropolitana do Rio. Uma estaca ficou cravada na cabeça dele. O pedaço de madeira era grande e ficou preso a uma profundidade de 6 centímetros. Eu tentei tirar a madeira. Caiu o patrão, veio, me acalmou e eu não fui tirei. Para mim não tirar a madeira na hora. O carpinteiro, de 28 anos, foi socorrido de helicóptero pelos bombeiros e levado para um hospital público de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A equipe médica agiu rápido e com precisão. A cirurgia para a retirada do objeto durou 4 horas. O paciente recebeu alta do hospital em julho do ano passado, depois de 14 dias de internação. Vitor enfrentou um longo processo de recuperação e no começo deste mês passou por um novo procedimento de reconstrução do crânio. E mais uma vez, deu tudo certo. Os médicos responsáveis pelo tratamento também comemoraram. A equipe garante que Vitor não ficou com sequelas. Hoje está ótimo, está sem déficit neurológico, sem nenhum déficit cognitivo, ou seja, muito bem, pronto para tocar a vida dele normalmente. Veja a seguir, o governo de São Paulo anuncia medidas de combate à dengue. 34 cidades do estado decretaram emergência por causa da doença. E no esporte, os detalhes do clássico entre Palmeiras e Santos, que foi decidido nos acréscimos. Polícia prende quadrilha que seria responsável pelo sequestro de modelo internacional e família. O presidente Lula se reuniu hoje com ministros para discutir medidas para diminuir os preços dos alimentos. Luiz Fara Monteiro está com a gente e traz os detalhes. Fara, continua a preocupação com a inflação. É verdade, Cris. E vai depender, em boa parte, da boa vontade de setores como o agro e o varejo. Uma ótima noite para você, Cris, para o Celso e a todos que acompanham o JR. Os anúncios devem ser ainda este semestre, mas só depois de discussões com supermercados, frigoríficos, agricultores e outros setores envolvidos. O governo federal, a pedido de Lula, foca todos os esforços em um assunto: combater a alta do preço dos alimentos. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, se reuniu hoje com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, para discutir as medidas. O governo quer garantir que as ações não sobrecarreguem a União ou prejudiquem supermercados, frigoríficos e agricultores. A avaliação da equipe econômica é que a alta no preço dos alimentos é resultado de eventos climáticos extremos no ano passado, da desvalorização do real e do aumento da renda. O que afetou o preço dos alimentos, basicamente, especialmente, né, leite, café, carne e frutas, é porque são commodities, são bens exportáveis, faz parte da nossa pauta de exportações. Então, quando o dólar aumenta, isso afeta os preços internos. A hora que o dólar começa a se acomodar, vai afetar favoravelmente os preços também. Segundo o IBGE, o grupo Alimentos e Bebidas teve alta de 7,69% no ano passado, acima da inflação oficial do país. Alguns dos itens que mais subiram foram café, óleo de soja, carnes e leite. O governo pretende colocar em prática as novas medidas ainda no primeiro bimestre. Amanhã, Lula se reúne de novo com ministros para começar a bater o martelo sobre as ações. Os anúncios devem acontecer depois de reuniões com setores envolvidos. O setor varejista apresentou diversas sugestões, entre elas a de aumentar o prazo de validade dos alimentos. Mas isso foi descartado pelo governo. O Ministério do Desenvolvimento Social informou que 1.300.000 famílias deixaram o Bolsa Família em 2024, pois ultrapassaram a renda de meio salário mínimo por pessoa. Atualmente, o programa atende 20 milhões de famílias com benefício médio de R$ 673. Em janeiro, o governo vai repassar R$ 13 bilhões e 800 milhões para o programa. Eu fico por aqui e para você saber mais notícias de Brasília é só acessar o r7.com. A terceira rodada do Campeonato Paulista teve emoção
até os últimos segundos. E hoje quem está aqui com a gente para trazer as notícias do esporte é ele, Kleber Machado. Oi, Kleber, boa noite, bem-vindo. Quer dizer que ontem, clássico, Santos e Palmeiras, decidido nos acréscimos. É verdade. Oi, Cris. Oi, Celso. Prazer estar aqui no Jornal da Record com vocês. É o seguinte, ó, Santos e Palmeiras estava caminhando para o empate. Quase. Mas no último lance da partida, o Palmeiras fez um gol, virou o placar e venceu o jogo. Agora, o clássico não foi o único decidido no finalzinho da partida. O que será que o goleirão da Inter de Limeira quis fazer? Ajoelhou, mas parece ter ficado em dúvida e a bola entrou. Para sorte do goleiro, no último minuto de jogo, Alexandro empatou contra o Novo Horizontino. Uma rodada em que cada segundo fez diferença. Mesmo depois dos 90 minutos, 2 jogos foram definidos quando o cronômetro já estava nos acréscimos. O Veloclube, fora de casa, segurou o empate até faltar exatos 33 segundos para o fim da partida. Mas Lucas Evangelista fez o gol da vitória do Bragantino. O clássico entre Santos e Palmeiras também foi definido no fim. Mas antes teve tempo de Guilherme, artilheiro do Paulistão, marcar de falta para o Peixe. Partiu, bateu, passou pela barreira, desviou! Na comemoração, um pedido. Assina Neymar, para que o craque saia da Arábia e volte logo à Vila Belmiro. Meu filho, o Guilherme Júnior, ele é muito fã do Neymar e ele pediu para que eu fizesse essa comemoração. No segundo tempo, o Palmeiras empatou com o garoto Thales, de 19 anos. Cruzamento para dentro da grande área, cabeçada pro gol! E quando parecia que o clássico terminaria empatado, mais uma vez nos acréscimos, tudo mudou. Richard Rios acertou esse chute e garantiu a virada do Palmeiras. Vai pro gol! Já o Corinthians não deu chances para o relógio contra o Água Santa. Resolveu o jogo nos primeiros 18 minutos com 2 gols. Alex Santana e o jovem zagueiro João Pedro Choca. O Água Santa descontou com o Netinho, mas não foi o suficiente para tirar a 10ª vitória consecutiva do Corinthians, a 3ª no Paulistão. Um time embalado que agora se prepara para o majestoso, o grande clássico contra o São Paulo, com transmissão especial da Record no domingo a partir das 6 da tarde. O clássico é sempre muito equilibrado. Óbvio que o Corinthians chega entusiasmado. O Corinthians tem 10 vitórias seguidas, 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. O São Paulo talvez tenha força máxima no clássico. Tem tudo para ser um grande jogo. Grande jogo, a gente vai transmitir domingo a partir das 6 da tarde. E daqui a pouco eu volto aqui no Jornal da Record. Uma ação muito legal do Corinthians que leva crianças carentes e em tratamento de doenças graves para assistir aos Jogos do Timão. Cris e Celso. Até já, Kleber. Ok, Kleber. A seguir, com o calorão, banhistas disputam espaço nas praias de Salvador e donos de barracas cobram ilegalmente pelo uso de cadeiras. Tiroteios são ouvidos na faixa de Gaza no 5º dia do acordo de cessar-fogo. Em São Paulo, 8 pessoas foram presas, incluindo 5 mulheres. Todas são suspeitas de participação no sequestro da família da modelo Luciana Curtis. Ainda era madrugada quando as equipes saíram às ruas para realizar as prisões. Polícia! Um dos alvos tentou se esconder no terraço do imóvel, mas foi descoberto. Os policiais precisaram de uma escada para prendê-lo. Todos são suspeitos de participação no sequestro de Luciana Curtis. A modelo internacional, o marido e a filha de 11 anos foram abordados por 3 criminosos na saída de um restaurante no dia 27 de novembro. A família foi levada para este cativeiro e ficou 12 horas em poder dos sequestradores que realizaram transferências bancárias. As vítimas foram libertadas sem ferimentos. Diante das informações colhidas e das investigações, foi possível prender uma mulher e colher mais subsídios para a investigação, que deu ensejo a cautelares, mandados de busca, mandados de prisão, e na data de hoje foram cumpridos e nós tivemos o êxito de capturar mais 8 sequestradores. De acordo com a investigação, a família foi sequestrada por estar num bairro de alto padrão. O que chamou a atenção da polícia foi a organização da quadrilha. O grupo tinha até um núcleo responsável
pela lavagem do dinheiro roubado das vítimas. A gente tem todo um grupo de outros autores e partícipes que fazia essa produção de boletos e recebia em contas. Então, todos esses indivíduos estão presos. Com os sequestradores foram apreendidos R$130 mil em dinheiro. A morte de uma das filhas da ex-deputada federal Flor de Lis é investigada pela polícia. Gabriela dos Santos de Souza tinha 25 anos e foi encontrada morta numa rua de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela foi adotada, ainda bebê, por Flor de Lis. A ex-deputada cumpre 50 anos de prisão pela morte do marido Anderson do Carmo. O corpo de Gabriela não tinha sinais de violência. O governo de São Paulo anunciou a criação de um comitê de emergência para o combate à dengue. As prefeituras vão receber 228 milhões de reais para diminuir os danos causados pelo mosquito transmissor da doença. O encontro no Palácio dos Bandeirantes reuniu secretários de saúde e prefeitos de cidades paulistas. O governador Tarcísio de Freitas assinou a criação do Centro de Operações de Emergência. Ele falou sobre a preocupação com o tipo 3 da doença, que tem potencial para desencadear quadros graves. Nós tivemos muita gente que teve dengue no passado. E a repetição favorece o desenvolvimento de uma dengue grave. O sorotipo diferente que está circulando, que é o sorotipo 3. Então, a gente, de repente, começa a construir uma imunização para os sorotipos 1 e 2 e agora começa a circular o tipo 3. Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também transmite a chikungunya e o zika vírus. As 3 doenças estão no radar do Centro de Operações criado hoje. Segundo o governo paulista, o trabalho será integrado com os municípios e tem como objetivo responder ao aumento de número de casos registrados aqui no estado. Em todo o país, neste ano, já são mais de 100 mil casos prováveis, mais da metade deles do estado de São Paulo. E 15 mortes confirmadas. 116 estão em investigação. 34 cidades paulistas estão em estado de emergência. O Ministério da Saúde deve distribuir 6,5 milhões de testes rápidos, 2 milhões deles para o estado de São Paulo. Com vacinas encalhadas para o grupo de 10 a 14 anos no SUS, o Ministério da Saúde avalia ampliar o público-alvo. O Instituto Butantan já começou a produzir um imunizante brasileiro. Ela está sendo avaliada pela Anvisa, mas é uma vacina que não é uma vacina recente. Nós estamos trabalhando nesse projeto há mais de décadas. Portanto, uma vacina que nos dá, primeira coisa importante, que é a segurança da utilização. O governo federal vai investir em tecnologia para controlar a dengue no Brasil. As medidas foram anunciadas pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, durante visita ao Rio Grande do Sul. Nízia Trindade esteve hoje nos municípios de Pelotas, Bagé e Porto Alegre. Ela se reuniu com representantes da área da saúde. A ministra ainda visitou as obras do Pronto Socorro e Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. A reforma vai ajudar na ampliação de serviços para gestantes e crianças oferecidos pelo SUS. A ministra também anunciou estratégias de combate à dengue. O chamado método Wombakia é uma estratégia para controlar a reprodução do Aedes aegypti. Mosquitos que não desenvolvem o vírus são liberados no ambiente e colaboram progressivamente para a erradicação da doença. Os municípios gaúchos que vão aderir à técnica da proliferação dos mosquitos anti-dengue são Gravataí, Novo Hamburgo, Canoas e Pelotas, beneficiando mais de 400 mil pessoas. A meta do Ministério da Saúde é implementar a tecnologia em 40 cidades brasileiras até o final do ano. No momento, 11 já utilizam o método. Niterói foi o município com menor nível de transmissão da doença, menor número de casos, graças a esse método. Começou o julgamento do motorista que atropelou e matou uma ciclista em São Paulo há 4 anos. Segundo testemunhas, o condutor bebeu antes de dirigir. Amigos, familiares e ciclistas pedindo justiça. Sofrimento, é uma expectativa, é uma dor. Mas eu sempre falo, né, que se não fosse essa rede
incrível que se formou aí em torno da Marina, eu não teria ficado de pé. Nessa quinta-feira, José Maria da Costa Júnior foi a júri popular 4 anos após o atropelamento de Marina Harcourt. 2 testemunhas que estavam no carro no momento do acidente confirmaram que José Maria bebeu uísque com energético antes do atropelamento e que pediram para que o motorista parasse o carro após o impacto. José Maria afirmou no julgamento que é do interior de São Paulo e que estava perdido na capital paulista. Ao escutar o barulho da batida, pensou que fosse um criminoso arremessando algo em uma tentativa de assalto. Ele negou ter bebido e ainda disse que quando soube que atropelou Marina, entrou em desespero. O júri aconteceria no ano passado, mas foi adiado após a defesa apresentar um atestado de dengue. Exames mostraram que o réu não estava doente. No dia 8 de novembro de 2020, a pesquisadora e socióloga voltava para casa de bicicleta na zona oeste de São Paulo quando foi atingida. O acusado responde em liberdade por homicídio doloso qualificado, quando há intenção de matar. Segundo a perícia, ele dirigia embriagado em alta velocidade e fugiu sem prestar socorro. Marina era doutorando em mobilidade urbana pela Universidade de São Paulo. Então acho que a Marina é essa pessoa iluminada, sempre cheia de luz e muito do coletivo, do social, uma pessoa muito amorosa, companheira. O advogado de José Maria defendeu a tese de homicídio culposo quando não há intenção de matar. Ele negou a existência de provas técnicas sobre embriaguez ou excesso de velocidade. E alegou que o réu não parou para socorrer Marina porque achou que se tratava de um assalto. Segundo dados do Detran, 397 ciclistas morreram no estado de São Paulo em 2024, um aumento de 11,5% em relação ao ano anterior. A sentença do caso deve ser anunciada durante a madrugada. Um incêndio no centro de Blumenau, em Santa Catarina, afetou lojas e deixou uma grande nuvem de fumaça na região. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas para combater o fogo. Não houve feridos. A origem das chamas está sendo investigada. A ponte que desabou na divisa entre Tocantins e Maranhão em dezembro vai ser implodida no próximo dia 2. 14 pessoas morreram e 3 ainda estão desaparecidas. Hoje foram retirados veículos que ainda estavam presos na parte que restou da estrutura. Uma indústria de bebidas no Rio Grande do Sul foi alvo de uma operação para combater um esquema milionário de sonegação fiscal. O prejuízo aos cofres públicos passa de 200 milhões de reais. 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os bens dos envolvidos foram bloqueados. Apesar do calorão, está difícil encontrar um lugar ao sol nas praias de Salvador. Os donos de barracas dominam as areias e ainda cobram pelo uso de cadeiras. No verão, o Porto da Barra se torna o metro quadrado mais disputado da orla de Salvador. São cerca de 250 metros de praia, com águas calmas e mornas, ideal para um banho de mar. Mas encontrar um lugar nessa faixa de areia não é tarefa fácil. Este turista usou as redes sociais para reclamar. Cheio de cadeira, tá vendo? Eu tô sentado bem aqui. Aí você não tem mais espaço para você botar sua canga e sentar aqui na praia. Com a praia tomada por cadeiras, fica difícil até para caminhar. Os comerciantes começam a montar as barracas bem cedinho e ocupam quase toda a faixa de areia. Quem chega mais tarde tem que disputar o espaço e mal consegue ver o mar. Só aqui no Porto da Barra são 30 barracas cadastradas pela prefeitura. Muitos banhistas se sentem coagidos a pagar pelo kit oferecido nas barracas. De vez em quando eu quero vir com a cadeira e meu sombreiro, não acho espaço. E fica difícil, né? A gente tem que pagar o valor que eles botam aí. Cada barraca pode dispor de 10 kits de praia, com 4 cadeiras e um guarda-sol. Este material é fornecido gratuitamente pelo município e a cobrança pelo uso dos itens é proibida. Na prática, não é o que acontece. Hoje a gente paga R$40 numa mesa dessa, hoje a gente tem condição. Mas tem pessoas que não têm condição, então acho que tem que haver um espaço repartido, né? A prefeitura disse que os kits de praia só podem ser montados se os clientes solicitarem o serviço e prometeu reforçar a fiscalização.
quinta-feira foi marcada por temporais no Nordeste e calorão no Rio Grande do Sul. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Alguma mudança para sexta? Sim, Cris. Amanhã tem previsão de chuva para todas as regiões do país. Boa noite para você. Oi, Celso, boa noite. E boa noite para você de casa. Nos 3 estados do sul, atenção para o aumento de nuvens carregadas. A chuva ganha intensidade. No Rio Grande do Sul, a situação passa a ser de perigo. A chuva forte pode ocorrer em vários períodos do dia e acumular volumes altos em Bagé, Pelotas e em Santa Maria. À tarde, a sensação ainda será de tempo abafado, com máximas de até 29 graus. Nas capitais, Porto Alegre e São Paulo, chance de temporal com ventanias e até granizo à tarde. Em Manaus, chove a qualquer hora. Os termômetros ficam entre os 29 e os 35 graus. Hoje choveu bastante sobre os estados do Nordeste. Neste momento, pelas imagens de satélite, vemos pouca nebulosidade sobre o Brasil. Amanhã, uma nova frente fria se forma e avança pela região sul. Nas outras áreas do país, o calor e a umidade formam as instabilidades. Sexta tarde com 29 graus em Florianópolis, 33 no Rio de Janeiro e em Cuiabá, 32 em Teresina e até 31 em Boa Vista. Tempo Delivery. O Gerson quer saber a previsão para a Vila Velha, no Espírito Santo. Oi, Gerson. A semana termina com muito sol e nada de chuva para você. A tarde esquenta até os 34. A Rita é de Goiânia, Goiás. Bem-vinda, Rita. Na sexta e no sábado tem chance de chuva passageira à tarde e faz até 32 graus. No domingo, céu nublado com possibilidade de chuva a qualquer momento, faz até 29. E você, qual cidade quer ver aqui no Tempo Delivery? Conta pra gente. Poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de um local e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigado, Lidy. Um registro feito no mar, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, mostra um cardume de arraias, em que uma delas se destaca das outras. Em meio às companheiras de coloração mais amarelada, a arraia branca chama a atenção. Segundo especialistas, ela teria uma condição genética para que pode ser albinismo. A diferença na pigmentação muitas vezes afasta as presas e atrai os predadores. Por isso, o desafio de sobrevivência nesses casos é ainda maior. As arraias da espécie ticonha estão em risco de extinção. A Secretaria Nacional do Consumidor aplicou mais de 70 milhões de reais em multas no ano passado. Quase 45 milhões de reais por infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Está conosco a Patrícia Lages. Oi, Pati, boa noite. O consumidor, mais do que nunca, precisa conhecer os seus direitos, não é isso? A participação do consumidor é fundamental, né, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso. Boa noite para você de casa. É a partir do registro de reclamações que os órgãos de defesa fiscalizam as empresas. Entre os direitos básicos do consumidor estão a proteção contra a publicidade enganosa, a informação correta de quantidade, peso e composição dos produtos e até o acesso ao valor dos impostos embutidos nos preços. Além de auxiliar na resolução de problemas, os órgãos de defesa também atuam na conscientização do consumidor. Um dos exemplos é a obrigatoriedade do selo Auto Em na parte frontal dos rótulos dos alimentos que tenham alto teor de gordura saturada, sódio ou açúcar adicionado. O selo ajuda o consumidor a evitar produtos com substâncias associadas ao desenvolvimento de doenças como diabetes, hipertensão e até sobrepeso. Entre os diversos órgãos existentes no país, o Instituto de Defesa do Consumidor publica gratuitamente notícias, informações de prevenção e de auxílio nas questões de consumo. Para isso, basta acessar o site idec.org.br. Paty, conta pra gente onde e como o consumidor pode registrar a sua reclamação, seja sobre produtos, seja sobre serviços. Vamos lá, Cris.
No site consumidor.gov, as empresas cadastradas têm um prazo de até 10 dias para responder às reclamações. Caso a empresa não faça parte do programa, o consumidor pode recorrer ao PROCON ou à Defensoria Pública do seu estado, todos com atendimento gratuito. Para mais dicas de economia e finanças, acesse as redes sociais do Jornal da Record. Cris, Celso. Obrigada, Pati. Amanhã, o presidente Trump deve viajar para a Califórnia, que hoje registrou novos focos de incêndio. Caminhões e helicópteros foram usados no combate ao fogo que recomeçou num bairro rico de Los Angeles. 30 mil pessoas tiveram que deixar a região. Trump ameaçou cortar a ajuda federal à Califórnia e quer que o estado mude a política de gestão de água. Ele ainda afirmou que a dificuldade em controlar os incêndios é culpa do governador democrata Gavin Newsom. O governador não se manifestou. A moeda americana fechou em queda abaixo de R$ 6 pelo segundo dia seguido. O dólar caiu 0,34% e foi negociado a R$ 5,92. Este é o menor valor em relação ao real desde novembro do ano passado. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, Ibovespa, também fechou em queda aos 122 mil pontos. Na faixa de Gaza, houve um tiroteio perto de um caminhão de ajuda humanitária que estava quebrado. A ação durou cerca de 10 minutos. Não há informações sobre feridos. No quinto dia do cessar-fogo, disparos foram ouvidos em Rafah, no sul de Gaza. Homens armados se esconderam atrás de um caminhão de ajuda humanitária quebrado, enquanto vários civis fugiram. O tiroteio durou cerca de 10 minutos. Não está claro quem são os atiradores e quem seriam os alvos. Na mesma região, outros disparos foram registrados quando veículos carregados com doações passavam pelo território e pessoas tentavam saquear os produtos. Já em Israel, a avó da refém Romi Gonen acompanhou a retirada de um banner de um prédio de Tel Aviv que pedia o resgate da neta. Romi voltou ao país no último domingo com outras 2 reféns. O premier israelense Benjamin Netanyahu conversou por telefone com os pais das israelenses que foram libertadas. Outras 4 reféns serão devolvidas pelos terroristas do Hamas no próximo sábado. Israel espera 2 listas do grupo extremista. Uma que identifica quem são essas mulheres e outra com detalhes sobre as condições de todos os reféns. Já na região norte de Israel, na fronteira com o Líbano, forças israelenses encontraram foguetes, armas e munições a poucos dias do fim do cessar-fogo com o grupo terrorista Hezbollah. Na Espanha, um submarino que seria usado por traficantes foi descoberto pela polícia. Pescadores viram a embarcação à deriva na região da Galícia. Enquanto era rebocado, o submarino se partiu ao meio e afundou. Mergulhadores procuram pela parte submersa e a polícia investiga se a embarcação carregava drogas. A região é conhecida como Rota do Tráfico de Cocaína na Europa. Nós vamos voltar com Kleber Machado com as notícias do Campeonato Paulista. Ô Kleber, a chuva atrapalhou bastante o time do Botafogo? De vez em quando a chuva ajuda, mas às vezes atrapalha muito. E no futebol a mesma coisa. Cris, o Mirassol venceu o São Bernardo por 2-1 e a partida, na verdade, que foi mais atrapalhada pela chuva foi o jogo entre Noroeste e Botafogo de Ribeirão Preto. A partida foi interrompida ainda no primeiro tempo por causa da forte chuva na região de Bauru. O São Paulo está jogando, essas são imagens do Morumbi. Luciano fez o gol do São Paulo no comecinho do primeiro tempo, cruzamento do Alisson. O jogo está 1-0 para o São Paulo no segundo tempo e o São Paulo está com o Oscar, Lucas, Luciano, Caleri, todo mundo em campo. Sem esquecer nunca que domingo, a partir das 6 da tarde, aqui na Record, tem o clássico São Paulo e Corinthians, que vai ser disputado aí nesse mesmo Morumbi. São Paulo ganhando o jogo e o Corinthians
com 3 vitórias em 3 jogos no Campeonato Paulista. Corinthians que, aliás, tem um projeto social muito bacana. Esse projeto leva crianças carentes, algumas delas estão em tratamento contra graves doenças, graves mesmo, e elas são ali do bairro de Itaquera, onde fica o estádio do Corinthians, na zona leste de São Paulo. Aí o Corinthians leva essas crianças para que elas assistam aos jogos do time. Ontem, um grupo foi até a Neoquímica Arena ter essa experiência inesquecível. Foi uma noite muito especial. Esse grupo de crianças pôde acompanhar de perto um jogo do Corinthians. Alguns conseguiram entrar no campo de mãos dadas com os jogadores. O João Lucas foi um deles. Foi muito emocionante. Davi e Ana Luísa acompanharam a partida da arquibancada. Ele faz tratamento contra um câncer na medula. E a Ana Luísa passou recentemente por um transplante de fígado. Os dois estavam ansiosos. E aí, Ana Luísa, quanto que vai dar o jogo? Eu acho que de 2-0, Davi, pro Corinthians. A iniciativa do Corinthians traz crianças para conhecer a Neoquímica Arena e ainda ficar bem pertinho dos jogadores. Esse momento para eles tira da rotina hospitalar e também traz para eles outros tipos de cultura, como o estádio do Corinthians, né? E realmente muda muito o dia a dia deles. É muito bom participar de ações como essa, de projetos do Corinthians como esse aqui. O Time do Povo, principal projeto de responsabilidade social do clube, existe há 15 anos e já atendeu quase 100 mil crianças. É muito interessante a forma como as crianças reagem ao estádio, né? A forma como eles se sentem pertencentes, assim, ao bando de loucos, à torcida mesmo. O clima do estádio, ficar perto da torcida, ver os jogadores, isso ajuda as crianças a esquecerem o tratamento, os medicamentos, o dia a dia no hospital. Parece que é uma experiência de 90 minutos, mas para eles vai durar muito mais. Acompanhar o jogo do Timão numa arena de Copa do Mundo virou brincadeira para o Davi e a Ana Luísa. Eles até se arriscaram em narrar e comentar a partida. Vai cruzar! Quase gol! Para os pais, realizar o desejo de uma criança de conhecer seus ídolos do futebol é uma experiência que transforma a vida. Esse evento que teve hoje aqui para nós foi de grande importância na nossa vida, né? Que nós nunca imaginávamos que ia estar aqui. Hoje estamos aqui. A gente vê a satisfação deles de estarem aqui, de estarem torcendo. Eles são loucos ver o Corinthians, gente. Futebol na Record, sua versão em campo. Que bela iniciativa, muito bom. Olha que boa notícia. Sabe que o tênis profissional tem um ranking que é divulgado toda segunda-feira. O tenista brasileiro João Fonseca, que tem só 18 anos, entrou na lista dos 100 melhores do mundo. A posição dele ainda não foi confirmada. Vai ser anunciado na segunda-feira, mas ele já está entre os 100 melhores do mundo. Essa façanha do João faz com que ele supere Gustavo Kirten. O Guga foi entre os 100 do mundo com 18 anos e agora, aos 18, o João Fonseca é o brasileiro mais jovem a fazer parte deste ranking no tênis profissional. Cris e Celso. Valeu, Kleber. Ok, Kleber. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem a série Reis. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.